Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, uma boa noite a todos que estão me ouvindo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de uma vez mais estar com vocês para este vídeo, um vídeo aula, para nós aprendermos um pouco a respeito da vocação divina. Ontem eu estive falando sobre 3 pilares da vocação, que foi a conversão, a convicção e a obediência. Hoje estaremos falando sobre mais 3 pilares neste vídeo de hoje. O primeiro pilar, o pilar deste vídeo, eu quero trazer como base aqui 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e o verso de número 15, que diz: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Quando encontramos este primeiro pilar, que diz respeito à santidade, eu quero também compartilhar com os irmãos um texto bíblico que é muito conhecido, da segunda carta aos Coríntios, e todos nós sabemos que falar de santidade não tem a ver com o que você tem de Deus, tá? Não confunda a santidade com o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Se você for ler a segunda carta aos Coríntios, a igreja de Coríntio, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, Paulo, ele vai falar a respeito de algo muito importante. Ele diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Logo, sabemos que a santidade, com base bíblica, não é aquilo que você tem ou com quanto você tem de Deus, mas com o quanto Deus tem de você. O segundo pilar desta mensagem é a respeito da humildade. Todos nós sabemos que a humildade, de fato, ela atravessa qualquer tipo de barreiras, que se trata de ignorância, arrogância, de desrespeito. E falar de humildade é falar de algo que a gente sabe que o que nós fazemos diante da obra do Senhor não é por mérito nosso. E a melhor coisa que tem é sermos humildes a ponto de reconhecer de que somos somente um homem de Deus, mulher de Deus, para ser usado para fazer a vontade do Senhor. Logo, eu quero aproveitar também e trazer um texto bíblico que se encontra na carta aos Romanos, verso de número 15, capítulo 15, verso 17 até o verso 19. Olha o que diz: tenho, portanto, razão para me gloriar, Paulo dizendo aos cristãos que estão em Roma, no Messias Jesus, no serviço que presto a ele,
Paulo, logo de cara, está sendo humilde em reconhecer e se orgulhar por tudo aquilo que ele tem feito, por tudo aquilo que ele tem servido a Deus, a ponto de dizer em seu texto que ele se gloria em Cristo Jesus no serviço que ele presta, o que ele prestou, o que ele prestava a Deus. O versículo 18 vai dizer: porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio em palavras e ações. Paulo, toda vez que você lê uma carta paulina, carta pastoral também, você vai ver Paulo sempre colocando Cristo ressurreto como centro da sua mensagem. Paulo, ele enfatiza, afirmando, dizendo que ele não escolheria, ele não decidiria falar o que diz respeito, ou falar expressadamente daquilo que Cristo não havia feito pelo intermédio dele. Paulo é simples, é humilde em reconhecer que tudo que ele está falando, que tudo que ele está fazendo, ele reconhece pela sua humildade que está dentro do seu interior, que nada que ele está fazendo é por mérito seu, mas sim porque ele sabe que o que ele está fazendo é referente ao Cristo ressurreto, aquele que vos vocacionou. Ele diz que, no verso 18 ainda, a última parte, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus. Perceba que Paulo ele mostra mais ainda a humildade que ele tem diante do Evangelho de Cristo em reconhecer que se não fosse a mensagem central, que é Cristo, que é o próprio Deus Pai na vida do ser humano, ele não conseguiria, fazer nada ou fazer aquilo que ele de fato decidiria. Esse segundo pilar, da vocação, que diz respeito à humildade, é um pilar muito importante para a nossa vida, porque homem que não tem humildade, mulher que não tem humildade, de fato é difícil de estar no meio do Evangelho, porque todo aquele que não tem humildade muitas vezes se torna arrogante, achando que tudo que ele faz é por mérito dele, porque ele busca muito, porque ele ora muito, porque ele glorifica muito, porque ele prega muito, pelo estudo teológico que ele tem. E nada disso é válido se Deus, de fato, não tiver colocado em seu íntimo, em seu interior, a vocação que queima de dentro para fora, que nos impulsiona a fazer aquilo que o céu ordenou, Então, a vocação é um ato da graça divina. Somos vocacionados não porque existe em nós algum mérito próprio, não. Entretanto, esquecendo essa grande verdade, todos nós, vez ou outra, nos deixamos induzir ao pecado da ostentação. Perceba que quando deixamos a graça de Deus do lado e acreditamos que tudo que nós fazemos é mérito nosso, de fato nós nos deixamos induzir ou se conduzir pelo pecado da ostentação, se ostentando, achando que tudo pode, achando que tudo consegue, sem que a graça ou a vocação, que é um ato da graça divina, esteja sobre nossa vida. Romanos capítulo 15, verso 17 ou 19, é uma base bíblica de que Deus de fato, se não for Ele, nada seremos. Paulo deixa claro: o centro da minha mensagem não é o homem, não é o meu estudo teológico, não é o meu estudo sobre os antigos, sobre os patriarcas, não é porque eu sou fariseu, conhecedor da lei,
e agora conhecedor de fato da graça divina que veio por intermédio de Cristo, o meu Senhor Jesus. Paulo deixa bem claro, dizendo que se ele não tiver a graça divina, o pecado induz ele, leva ele à ostentação, achar que tudo que ele faz é porque o mérito é dele, é porque ele ora muito, é porque ele jejua muito, e não é nada disso. Se Deus não te vocacionasse, de fato você não oraria da forma que você ora. Se Deus não te vocacionasse, de fato você não pregaria cheio da graça divina como você prega hoje. Então, tome muito cuidado, tenha a graça divina, tenha a humildade, a simplicidade de entender que quando você se expressa por intermédio de um evangelho que é mais poderoso que você. Paulo disse certa feita que ele era escravo desse evangelho. Tudo que o evangelho pedia, Paulo, sem perguntar, sem questionar, ele ia e fazia conforme o que o Senhor Jesus o dissera. Glória ao eterno Deus. Então, perceba, Paulo é um ser humano cheio da graça do Senhor. A humildade é um dos princípios também norteadores da vida do vocacionado. Ser humilde é reconhecer que tudo o que fazemos é pura e simplesmente a ação de Deus através da nossa vida. Ser humilde é reconhecer que tudo que fizemos na obra do Senhor, para que ganharmos almas, para que a igreja venha crescer, para que a nossa mensagem pregada nos púlpitos venha dar fruto, é pura e simplesmente a ação de Deus através da minha e da sua vida. Glória ao eterno Deus. É por isso que Paulo, no mesmo capítulo 15, verso 29, ele diz: e bem sei que, quando for visitar-vos, irei sob a plenitude da bênção de Cristo. Ora, Paulo está sendo simples, objetivo e enfático em dizer que ele é tão humilde que quando ele for ter convosco, com os romanos, com os crentes que estão em Roma, ele não está dizendo que vai só, ele vai na plenitude, na amplitude, completo, cheio daquilo que o céu de fato o entregou, e não pelo mero conhecimento, não pelo mero entendimento. A humildade é um dos princípios que norteiam toda a vida do vocacionado. Seja humilde, aprenda com a palavra. Uma vez que você é humilde, você alcança coisas grandes. Terceiro pilar e último deste vídeo é a dedicação. Quando nós falamos de dedicação, nós falamos do terceiro pilar, que é um pilar que, se um vocacionado ou vocacionado não estiver em sua vocação, pregoado em seu íntimo, de fato, não conseguiríamos fazer nada. A dedicação é tudo na vida de um cristão, de um homem e uma mulher jovem de Deus. Fazer o melhor que podemos é uma questão de realização pessoal. Quando Deus nos vocaciona, espera de nós dedicação total. A pergunta que eu lhe faço é: que tipo de dedicação você tem se dedicado dentro da obra em prós ao reino do Senhor? A dedicação de Paulo era pregar o evangelho, se dedicar no máximo. Paulo, preso em Roma, ele dizia: mesmo sofrendo, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo machucado, eu glorifico ao meu Deus Pai
e ao Filho do Senhor Jesus Cristo, que eu me alegro pelo fato de você, Epáfra, ter ensinado o povo da igreja de Colossenses a forma certa de adorar, a forma certa, exortando eles. Então Paulo, ele se dedicava à palavra, se dedique a conhecer a palavra, se dedique a entender a palavra, se dedica a entender os mistérios de Cristo em sua vida, e você vai ver que você não será a mesma pessoa a partir de hoje, ouvindo esse vídeo. Ele quer que façamos a tarefa para a qual nos começou com todo o zelo, fidelidade e responsabilidade, disposto todo o tempo possível para sua causa. Então você percebe que Paulo, ele é enfático em nos ensinar: dedique-se à palavra. Paulo se dedicou, Barnabé se dedicou, José se dedicou à sua missão, Moisés se dedicou à sua missão, Abrão se dedicou à sua missão, Josué também. Homens de Deus se dedicaram a uma missão, que era levar o povo a conhecer a verdade. A verdade é: existe um céu e existe um inferno. Porta larga, porta estreita, caminho largo que te leva à perdição e os desejos da carne, e o caminho estreito que te leva a ser mais puro, mais inteligente, mais sábio, mais purificado, mais homem de Deus e menos menino na palavra. Que Deus possa lhe abençoar, né, através desses 3 pilares que nós falamos esta noite. Pilares esses que vai nos ajudar a entendermos a palavra de Deus. Primeiro ponto: a santidade, a humildade, que é a base de tudo isso, e a dedicação. Seja santo, assim como o Senhor é santo. Seja humilde de coração. Ajude o seu próximo. Ame o seu próximo. Pregue a palavra com humildade e simplicidade, porque Deus é o que tem poder para transformar, para curar, para fazer simplesmente diante da ação divina o que Ele tem que fazer na sua vida. Deus tem poder. E outra: se dedique, estude. Pare com isso de dizer que é só revelação. Pegue a Bíblia, estude a Bíblia. Curso teológico é ótimo. Medite na palavra, estude a palavra, saiba quem Deus é, saiba quem era o seu filho. Ele te amou de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, para morrer em favor a teus pecados. Deus seja louvado. Deus te abençoe esta noite, te dê um sono abençoado e uma quinta-feira que vem repleta de bênção, e que a mão do eterno Deus esteja estendida sobre a sua vida para a glória do Senhor. Deus abençoe. Aqui fica mais uma etapa, a segunda etapa do vídeo Pilares da Vocação. Amanhã estaremos de volta por este mesmo horário. Deus abençoe, Deus seja louvado. Amém.